Segunda parte agora. Eu pensei que ia ser um vídeo mais curto, mas tô vendo que o assunto rende. Então o que que acontece? O governo do estado de São Paulo, na época, por meio da Sabesp, aplicava multa. Pois é, pode sim. Por quê? Isso daí vai ser trazido por meio, por exemplo, de uma lei temporária ou mesmo uma lei excepcional. O que, que é? Aí vamos trazer alguns conceitos lá de lei temporária, lei excepcional. A lei temporária, eu tenho um prazo de vigência dela, que a lei determina o início e o fim, tá? Por exemplo, digamos aí. E aí pode ser lei, portaria, estou falando de legislação num contexto amplo. Digamos que, sei lá, o governo do estado de São Paulo determina que no período de hoje, 16 de março, até 16 de abril não se possa ter nenhuma aglomeração, né, shows, enfim, sob pena de multa de, sei lá, R$ 5.000 para quem tiver na organização desses eventos. Um exemplo, tá? Isso é uma lei temporária. De 16 de março a 16 de abril não pode ter aglomerações, não pode ter shows, enfim. Lei excepcional. A lei excepcional, ela é uma lei temporária, só que com uma diferença. Ela não tem data, ela tem data de início, mas não tem data de fim. Ou seja, eu sei o início, mas eu só vou saber o final dela quando a situação excepcional sumir. Por exemplo, mesma situação, mas com o governo do estado do Ceará, por exemplo, ele determina que enquanto houver proliferação aí do coronavírus, é, tiver num contexto de transmissão muito alto, né? Vão ser proibidas aglomerações de pessoas até 100, a partir de 100 pessoas, sob pena de multa. Então, diante disso, vai acontecer o quê? Vai acontecer que essa lei, enquanto essa situação excepcional de grande proliferação do vírus ocorrer. Então, dentro desse contexto, tanto da lei excepcional quanto da lei temporária, pode ocorrer a arbitração de multa. Ou seja, o Estado, diante da verificação de que a sua população, a população do seu Estado, e aí não só do Estado enquanto unidade da federação, mas Estado Brasil, Estado brasileiro também, a União também pode fazer isso. Enquanto não durar, ou melhor, enquanto a situação não passar, o governo federal, o governo estadual, municipal, ele pode arbitrar multa pela não aderência. Então, por que isso? Porque o contexto privado ele não pode sobrepor dentro dessa esfera, não pode privar o bem de todos, tá? Ou seja, a minha liberdade de ir e vir nesse momento, eu não posso contrapor a um contexto de um bem geral, que o bem geral é justamente se evitar que se colapse o sistema de saúde, se gerar uma proliferação exacerbada, exagerada da doença, para que ela tenha controle, tá? Isso daí a gente trabalha esses contextos de público privado, né? Muito raramente nas escolas, infelizmente. Mas deveria se trabalhar um pouquinho mais. Ó. Fica a dica para alguns professores aí, seja de história, geografia, português, enfim, qualquer disciplina. Porque o geral, o bem comum de todos, também gera contexto de equilíbrio, tá bom? Então, eu sei que é um assunto sério, né? É um assunto bem que a gente tem que tratar porque a situação assim exige e que a gente pode trabalhar aí de formas que por um momento vão gerar aí um certo incômodo, certo? Isso é normal.
mas que para um futuro muito breve, né, não é num futuro muito distante, é para a questão, sei lá, de um mês. Vamos por aí num cenário muito crítico. Um mês, sei lá, para a gente ter aí também a possibilidade de se resguardar. Lembrando que o público considerado de risco, né, são pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas como asma, né, eu faço parte, eu tenho bronquite asmática, entre outros, né, grávidas, por exemplo, as gestantes estão no grupo de risco, então tomar muito cuidado, tá bom? Então tomar muito cuidado, lavar bem as mãos, tá? Porque é uma medida simples que pode resolver todo o problema. Lavar a mão. Álcool gel, bem, uma coisa que me veio à mente agora. O álcool gel ele é uma medida paliativa, ou seja, não é sempre que eu tenho que usar o álcool gel. Então a galera que está correndo atrás do álcool gel, cuidado, tá? O álcool gel não substitui lavar a mão, né? Lembra aquela brincadeirinha lá, aquela musiquinha do Castelo Rá-Tim-Bum? Lava uma, lava outra, lava uma mão, né? Lavar as mãos com água e sabão é o primordial. Para quando eu vou utilizar o álcool gel? Tô no busão, né? Tô lá no ônibus, não tenho como lavar a mão, eu peguei em algum alimento, ou então peguei mesmo em locais que tem muita circulação, corrimão, segurar, né, no transporte público para não cair, se segurar para não cair, e aí de repente eu sentei, põe um álcoolzinho gel, aí sim, tá? Tem muita gente correndo, fazendo com que o álcool gel se acabe, tá? Isso é perigoso também, porque embora você esteja protegido, você deixa alguém desprotegido. E esse alguém desprotegido pode gerar também contaminação para você. Então, cuidado. Eu sei que por mais caótico que possa parecer, não é tão caótico assim como realmente parece ser, tá? Não é tão caótico assim, tá? Lavar a mão muito bem, né? Como é que lava a mão? É só assim? Não, assim, ó. Lavar entre os dedos, entre o outro, lavar os dedos assim também. Lave, tá? Buscar evitar sair de casa, né? Buscar meios de ficar, Netflix, né? Para quem, né, pode. Ou então para quem vai trabalhar em teletrabalho, né? Para fazer os seus afazeres em casa, sem nenhum problema. Vamos tentar curtir aí o momento também. Muitas vezes a gente reclama que quer ficar em casa, olha aí a oportunidade. Eu sei que é difícil, mas enfim, buscar sair só para o necessário. Quem já está contaminado tem que ficar em quarentena, busca ficar em quarentena. Ou quem tem suspeita, né? Buscar fazer também isso para que não é o fim do mundo, tá? A pessoa pode ter tratamento, vai ter o tratamento. Inclusive o primeiro caso de cura do coronavírus foi fazendo tratamento para uma gripe, ou seja, se hidratando, repousando, se alimentando bem, ou seja, ganhando aí força através da alimentação, hidratação, fazendo com que o corpo também trabalhe aí o seu contexto imunológico, o contexto das suas defesas do organismo, tá bom? Não é motivo para pânico, não tem esse motivo ainda no Brasil, graças a Deus, como houve na China um contexto de pânico até em Wuhan. Para quem mais, eu acho que você vai ver esse vídeo, hein? Se eu falei errado, Mai é uma amiga minha que é tradutora de chinês. Beijo, saudade. A gente precisa conversar um pouquinho, né? Mas faz tempo que a gente não conversa. Então, se eu falei errado, pode corrigir. Então, buscar aí os meios para se proteger, não necessariamente é comprar o álcool gel. Às vezes é simplesmente lavar a mão e ficar em casa. Fica a dica. E
Resumindo a ópera, sim, o Estado ele pode fazer medidas de evitar com que haja trânsito, grandes aglomerações e tudo mais. E essa foi uma medida até que bem simples que tem sido adotada. Outras medidas podem ser tomadas, outras medidas mais severas, então não precisa disso, né? O Estado ele poderia legislar impondo multa ou até mesmo declarar alguma situação calamitosa e vedar de fato a circulação de alguns contextos aí, tá bom? Cuidado com fake news, então busque sempre fontes confiáveis, para se ter as notícias, tá? Quem puder ler algum jornal internacional também é interessante para se informar, não só os locais. Não veja só uma mídia, veja mais de uma mídia. E não é porque de repente eu não concorde com um determinado jornal que eu não devo ler, né? O interessante é que a gente leia, retenha aquilo que é bom e despreze aquilo que eu não concorde. De repente pode simplesmente não concordar, mas veja mais de uma mídia, não veja só uma, tá certo? Então, a gente tem aí vários jornais, várias revistas, né? Inclusive uma que estreou ontem, né? No Brasil. Então, meios de informação a gente tem. Antigamente era tudo muito mais difícil, né? Tudo mais manual. Hoje a informação está na palma da mão com o celular. Então, buscar os meios de informação que tragam aí consideravelmente as informações que a gente precisa, não aquelas que a gente acha que precisa. Por exemplo, fake news, não dá. A fake news ela provoca mais desinformação. Então busque saber a fonte, que é importante, tá? Quem é a fonte que está dizendo determinada coisa? É o Ministério da Saúde, que é uma fonte confiável. Não, sei lá, é o fulaninho que fez assim e deu certo. Cuidado, porque às vezes dá certo, mas não dá. Às vezes a pessoa, na verdade, sei lá, mascarou uma doença que pode vir mais forte depois, tá bom? Lembrando que a ideia é justamente a gente trazer mais informação, tá? Pra gente trabalhar aí essas informações. Eu ia fazer sobre direito educacional algumas semanas, mas pela correria a gente não conseguiu. E como hoje tá tendo aí várias coisas desse coronavírus, então para facilitar a gente está fazendo aí um especial. Espero que todo mundo goste, né? Pode curtir. Quem curtiu, curte aí. Compartilha nas suas redes sociais. Dá uma ajudinha aí, dá um like, né? Tô me destravando um pouquinho, né? Porque é muito estranho falar assim pro vídeo, mas vamos que vamos, não é bom? Então, boa noite para todo mundo, né? Até porque, né? Noite. E tá chovendo aqui. Tá chovendo ainda. E até a próxima. Lembrando, curta, compartilhe e comenta também. Aquilo que eu puder fazer aí para trazer alguma informação nova, eu vou buscar em fontes confiáveis pra gente trabalhar essas informações, tá bom? Até mais, gente. Fiquem com Deus.